Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão juntou ao seu redor. E ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. As outras sementes caíram ao solo rochoso e não houve muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantidade semeada. Que é capaz de ouvir, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Glória a Deus. Agora você vai ler do versículo 18 comigo, do versículo 18, e eu vou ler até o versículo 23, que diz assim: agora ouço a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito, e assim que enfrentam os problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pela preocupação desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem, produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Versículo 24 agora até o 29. Esta foi outra parábola que Jesus contou. Outra palavra que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio em meio ao trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. E os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou boa semente está cheio de joio. De onde veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer que arranquem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então eu direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Amém? Amém? Levante sua mão assim comigo e diga assim comigo: ouvir, entender, praticar e produzir. É isso. Eu queria falar sobre isso hoje. Até eu colocaria o nome dessa mensagem, aquilo que você acabou de falar: ouvir, entender, praticar e produzir. Esse é o slogan do reino de Deus para mim. Essa é a palavra do reino de Deus, é o fundamento do reino de Deus: ouvir, entender, praticar e produzir. Não tem como dar errado para uma pessoa que ouve, para uma pessoa que entende. Por isso que você não tem que ouvir a verdade, você tem que conhecer a verdade. Porque só ouvir a verdade e não conhecer, eu não vou entender como a verdade se move, como Deus se move na sua verdade.
Deus só se move nesse parâmetro chamado verdade. Tudo que Deus faz, faz pela verdade. Não, pastor, mas eu persevero. Perseverar não é continuar fazendo. Perseverar é continuar crendo. Porque tem muita gente que pararam de fazer, mas continuam crendo. E tem muita gente que continuam fazendo, mas não creem mais naquilo que fazem. Perderam o ânimo, perderam a gana, perderam a vontade. Então perseverar não é você continuar fazendo, é você continuar crendo. Como eu disse no começo, tudo que Deus criou para o homem é bom e tudo tem princípios de funcionamento. Tudo tem um princípio para funcionar. Esse aparelho teve que ligar na tomada e teve que ligar na voltagem certa, né? Porque se ele é 110, você liga no 220, ele queima. Tem uma sintonia, tem uma voltagem, tem uma forma de Deus fazer de um jeito que dá certo. Por que eu oro e não dá certo? Você já se perguntou isso? Por que eu oro e não funciona? Qual é a oração que Deus responde? Aquela que é feita na vontade de Deus. Não, mas eu estou orando com o meu coração. Não, Deus não segue o seu coração. Nem você deveria seguir seu coração, porque seu coração é enganoso. Seu coração se move por sentimento, não é? Então por isso nós precisamos apresentar nossas razões ao Senhor. Servir ao Senhor na nossa razão. Um culto racional é quando eu entrego a minha razão ao Senhor. Como eu disse no começo, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. Então eu aprendo aqui que a palavra, mais do que me instruir, me conduzir, a palavra é fundamento para a minha vida. Por isso que tudo que eu faço eu deveria fazer pela palavra. E nós estamos numa geração que todo mundo tem o que dizer, mesmo, ou melhor, todo mundo quer falar, mesmo não tendo o que dizer. Todo mundo quer falar, mas nem todo mundo tem o que dizer. E é um tempo de muitas vozes. E talvez esse tempo é o tempo que você precisa, né, se enclausurar ou entrar ali um pouco sozinho para você poder ouvir a Deus. Porque todo mundo tem ideias. E isso é bom, não é ruim. Porque mostra que as pessoas querem fazer alguma coisa. O problema é quando as pessoas dizem assim: se eu tivesse no seu lugar, eu fazia isso. Por que você tem ideia para o lugar dos outros e não tem ideia para o seu lugar? Era bom você fazer o certo no seu lugar, não no lugar do outro. Não, mas se eu tivesse no lugar dele, eu fazia isso. Não, eu tenho que fazer isso no meu lugar, não no lugar do outro. É isso que nós precisamos entender. Porque é muito subjetivo, irmãos. A gente vai levando e vai dando ideias, muitas ideias. Todo mundo tem ideia para dar. Todo mundo tem ideia para dar. Experimenta amanhã no seu Instagram e bota uma caixinha, que é a famosa caixinha de perguntas, e diz assim: você tem uma ideia para me dar sobre algum assunto? Você vai ver. Milhares de pessoas têm ideias. As pessoas têm ideias, elas têm dificuldade de executar aquilo que elas pensam e aquilo que elas querem. Por quê? Porque nos falta uma palavra. E essa palavra é Cristo quem dá, querido. Cristo é o verbo vivo, é a palavra viva. Se Cristo for o teu fundamento, for o fundamento do teu casamento, for o fundamento do teu lar, da tua empresa, dos teus negócios, irmão, você pode estar passando um momento difícil, mas um momento difícil não define quem você é. Você pode estar passando um momento ruim, mas um momento ruim não define quem você é. Você está me entendendo, querido? Um momento difícil não define. Não define. Então a palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, ela traz luz até os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. É a palavra que nos ilumina. Nada, guarde isso no seu coração, nada em toda a criação está escondido de Deus. Nada em toda a criação, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que um dia nós vamos prestar contas. Nós podemos esconder coisas hoje dos outros, coisa da família, coisa dos irmãos, coisa da esposa, coisa do marido, mas um dia todos nós vamos estar expostos diante dos seus olhos. E muitas vezes essas coisas escondidas que nós não trazemos luz é que nos impede de avançar dentro da palavra que Deus nos deu.
Porque às vezes você diz: poxa cara, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, pastor, eu faço certo, eu não traio, eu não engano, eu não minto, pastor, eu não minto. Mas é possível você viver uma mentira dizendo só a verdade. Como, pastor? Aquela mulher de Atos capítulo 16, versículo 16, Paulo e Silas estavam indo a caminho de oração, todos os dias ele ia, e uma mulher ia atrás dele, elogiando ele, dizendo: que homem abençoado, que homem de Deus, que homem ungido, olha que homem cheio da graça. Ela estava falando alguma mentira? Não, ela estava falando só verdades. Mas Paulo olhou para trás e disse: está amarrado, cala a boca, diabo. Ele disse: cala a boca. Aquela mulher só estava elogiando ele, gente. Ela não estava falando mentira, ela estava falando verdades. O que eu aprendo aqui, que é possível sim você viver uma mentira falando só verdades. Por quê? Porque a religião e o reino são muito parecidos, eles vestem a mesma roupa, eles só não têm o mesmo espírito e a mesma intenção. Porque aquela mulher estava possuída de espíritos imundos. Então o objetivo dela não era reconhecer o trabalho de Paulo, era elogiar todos os dias, a ponto que Paulo começasse a se gabar daquilo que ele era e o que ele fazia. Por isso que Jesus deixou claro, ele disse: bem-aventurados sois vós quando perseguindo disserem todo mal contra vós, porque isso é proteção. O Senhor está dizendo que se falar mal de mim é melhor do que me elogiar? É o que eu estou falando. Bem-aventurado é você. Se você tem uma palavra, irmãos, quem anda com Cristo não vai ser compreendido por quem não anda. Eu vou te falar, quem anda com Cristo não vai ser compreendido por quem não anda. Porque as pessoas vivem num carrossel. Já foi no carrossel? Já foi? No Beto Carreiro tem um bem bonito, na praça de alimentação, cavalinho de madeira. Vou ficar de ladinho assim para você ver. Uma hora ele sobe, você pensa: agora vai, ele desce. Aí você diz: agora eu vou cair. Não, ele levanta de novo. Ele só fica dando voltas. É tudo de mentira. O cavalinho é de mentira. O sobe e desce também é de mentira. De verdade é só o pai e o filho. O pai paga para o filho se divertir, mas filhos do reino, eles não querem que o pai pague para eles se divertir. Eles querem que o pai pague para eles aprenderem. E você não vive num carrossel. Sua vida não é um carrossel de altos e baixos, irmãos. Sua vida tem destino, ela tem começo, meio e fim. E quer saber? Ela não vai ter fim. Porque se você aceitou Jesus, você é eterno também. Então, por favor, viva a vida como ela é, não como a gente pensa que ela é. Você não vive num carrossel, querido, subindo e descendo, subindo, hora está bem, hora está mal. Quando está bem, cumprimenta todo mundo, beija e abraça, dá oferta. Quando está mal, Pai do Senhor, ele diz assim: Pai do Senhor, pisou. Ele não dá nem Pai do Senhor, é pisou. Pai do Senhor, pisou. Não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, porque está de mal, está enfesado, como dizia o bispo Samuel Frucilino. Você sabe que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa cheia de fezes. Então tudo está descoberto aos olhos do Senhor, e nós vamos prestar conta a Ele, amém, irmãos? A igreja é profética, querido. A igreja vive para cumprir o que o Senhor disse sobre ela. A igreja não é uma coitada, ela não tem que se fazer de vítima. Nós não temos que nos fazer de vítimas por problemas que nós mesmos criamos. Não, a igreja é vanguarda, ela anda na frente. O Jesus vai arrebatar a igreja. A igreja é a instituição constituída por Deus para transformar o mundo, para manifestar a glória dele no mundo. A igreja não deveria estar fazendo carinha de dó. Deus não tem pena de nós, porque Ele sabe o que nos deu. Ele sabe o que deu à sua igreja. Ele capacitou a sua igreja com dons, com poder, com recurso. E disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele disse isso, é sobre isso que está a minha fé. Por mais difícil que seja, por mais labutoso que seja,
Nós temos uma palavra de Deus. Passa o céu e passa a terra, mas quem fizer a vontade do Senhor não passará. Não passará. Ah, meu Deus. Por isso que Jezabel vem tentando furar os olhos proféticos da igreja. Mas Deus está trazendo vida, mais uma vez, a comunidade profética na igreja do Senhor. Ei, eu vou te falar, Jezabel quer furar os olhos proféticos da igreja. Quem é Jezabel? É o espírito de controle, de manipulação, de imoralidade. A manipulação é terrível. Irmão, você vai ver uma coisa: Jesus quase nunca precisou se apresentar para ninguém. Até no batismo ele não se apresentou. Quem apresentou ele foi o Pai. O Pai disse: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Até no seu batismo foi o Pai que apresentou ele. Mas na igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, ele se apresentou como filho de Deus. Ele disse ao anjo da igreja de Tiatira: escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés reluzentes, semelhante ao bronze polido. Para a igreja de Tiatira ele se apresentou como filho de Deus. Por quê? Porque essa igreja tolerava Jezabel. E um lugar que tolera Jezabel não conhece Jesus, porque seus olhos proféticos estão furados. Por isso, não tolere controle e manipulação. Eu vou repetir: não tolere controle e manipulação. Porque é isso que Jezabel quer, furar os olhos proféticos da igreja. Porque seus olhos proféticos estão furados. Olha o que Jesus falou para essa igreja de Tiatira, no versículo 19 do capítulo 2 de Apocalipse. Ele disse: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E eu conheço as tuas últimas obras, são muito melhores do que a primeira, mais numerosas do que a primeira. Esse é o problema. Ela trabalha e não busca Deus. Trabalha muito para Deus sem conhecê-lo. E um povo que trabalha muito para Deus sem conhecê-lo acha que pode fazer o que quer, acha que pode dizer o que quer, acha que pode viver como quer. Não, irmãos, não, por favor. Aleluia. É possível viver uma mentira dizendo só a verdade. Essa palavra eu acordei hoje de manhã. Sabe quando você acorda de manhã assim? Eu nem escovei o dente, irmão. Eu saí de manhã e fui atrás de uma Bíblia. Eu me esqueci que eu tinha uma na cabeceira da cama. E fui lá na sala, peguei o Novo Testamento. Um Novo Testamento que estava em cima da mesa. Peguei e li Mateus capítulo 13. Saltou dentro de mim a parábola do semeador. Depois eu voltei, escovei o dente, tomei café. Mas aquela palavra ficou dentro de mim. E ela está dentro de mim ainda. A semente é a palavra. Do versículo 1 ao versículo 9 que nós lemos a parábola do semeador. Aí do versículo 18 ao 23 ele está explicando a parábola do semeador. Do versículo 24 ao versículo 30 ele está falando que o joio semeou, o inimigo semeou o joio no meio da lavoura. E depois, se você ler, que nós não lemos, do 36 ao 43 você vai ver a explicação da palavra do joio. Então Mateus capítulo 13 é sensacional. Você deveria estudar mais Mateus 13, para a gente entender como que a palavra de Deus funciona ou não funciona. Por quê? Porque ela não tem poder? Não, depende do coração que ela cai. Depende muito. A explicação da palavra do joio, né? Já que nós não lemos, eu vou dizer para você. O que semeou a boa semente foi Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio é os filhos do maligno, né? O maligno tem filho? Tem, os mentirosos. Porque o maligno é pai de quem? Ele é pai da mentira. Então os mentirosos são filhos do maligno. Ninguém diz aleluia. Que medinho, Jesus. O inimigo que os semeou é o diabo. A colheita será no fim desta era, e quem colhe são os anjos. E depois ele termina dizendo: quem tem ouvidos ouça. A explicação da parábola da boa semente, irmãos, que foi o texto que nós lemos, que é o texto que eu quero ministrar com você aqui nesses 40 minutos que ainda me resta. A
parábola da boa semente. A boa semente é a palavra. E quem é o solo? Nós somos o solo, irmãos. Então é possível uma pessoa sentar, ouvir o evangelho por 30 anos e nunca deixar a semente cair. Ele sempre vai traduzir Deus a partir dele, não a partir do que Deus quer fazer nele. Então a boa semente é a palavra, e nós somos o solo. Aí você vai ver que pelo menos tem 4 tipos de solos aqui. Tem aqueles que ouvem e não entendem. Por quê? Porque o pássaro come. Ele semeia, mas cai na beira do caminho. O pássaro vem e come. Mas ele ouve, ele está todo domingo na igreja. Ele é servo de Deus. Ele é servo de Deus. Mas você vai ver que a vida dele não desenrola. Irmão, quando eu estou falando de enrolar ou desenrolar, não estou falando de dinheiro nem de prosperidade. Porque tem gente que é muito bem morando num barraco. Muito mais feliz do que gente que mora em mansão. Então entenda isso. Mas tem pessoas que ouvem e não entendem. Por quê? Porque ela não entende. E Mateus 3,19 diz que ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Ou seja, ele ouve, mas não entende. E não procura entender. Ele ouve e traduz da sua maneira, a partir da sua carne. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Ouve a verdade, se emociona com a verdade, chora com a verdade, aceita Jesus por causa da verdade, mas não continua, porque o maligno está sempre roubando a semente do coração. As coisas que acontecem fora vão roubando o que ele é aqui dentro. Aí tem o segundo solo. O segundo solo é aquele que recebe com alegria. Recebe, jubila, se alegra. Meu Deus. Mas como não tem raiz, porque caiu sobre a pedra, não tem raiz, ela não acha continuidade, ela não acha um ambiente para continuar. Aí tem o terceiro solo, aquele que ouve, mas as seduções, ambições, os espinhos sufocam, as demandas da vida sufocam ele. Na igreja domingo ele é um anjo, na segunda-feira é o Satanás. Quando os boletos começam a chegar na segunda, endemônia. Então no domingo ele vira anjo, na segunda ele volta para a carne. Irmãos, eu falei de 3 solos aqui para você. Um que não entende, o outro que não tem raiz profunda, e o outro que as demandas da vida o sufocam. Mas tem um quarto solo, que ouve, que entende, que pratica e que produz. Ninguém consegue parar alguém assim, meu irmão. Ninguém consegue parar alguém que consulta a Deus para fazer tudo. Ninguém consegue parar um homem que consulta a Deus para fazer tudo que Deus está mandando. Tudo que Deus está mandando, ele vai consultar a Deus. Se ele vai comprar um carro, ele consulta a Deus. Ele vai vender, ele consulta. Se ele vai adquirir, ele consulta. Ele não se move por emoções, ele consulta. Chorar é bom, se alegrar é bom, emoções é maravilhoso, mas ele se move pela palavra. Mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, você precisa obedecer. Sentimentos não te garantem sucesso. O que te garante é a obediência, meu irmão, da palavra de Deus. Aqueles que caem na beira do caminho não continuam, irmãos. Não continuam. O que cai na beira do caminho, o pássaro vem e come. Aí, aquele semeador, aquele homem, eles viram os pássaros, devoraram. O semeador tinha uma boa semente e ele saiu a semear. E logo que vieram os passarinhos que comeram a semente, aí esse cara que viu que os passarinhos comeram a semente, muita gente nessa situação, em vez de perseverar naquela semente, ele passa a ser caçador de passarinho, porque ele acha que tem sempre alguém roubando aquilo que Deus lhe entregou. Ninguém tem a capacidade de tirar nada de você que Deus te entregou, meu irmão. Toda viagem que eu vou, o diabo diz: vou matar seus filhos. Eu digo: não é meu. Os filhos são herança do Senhor, Satanás.
Eles não são meus, eu já entreguei para o Senhor meus filhos. Eu já entreguei para o Senhor, seus filhos são do Senhor, é para o Senhor que você tem que entregar. Amém, já é do Senhor. Se você já entregou, você não tem que mais se preocupar. Eles não são mais seus, eles pertencem ao Senhor. E se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha, em vão guarda. Em vão você está guardando a sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se você já entregou, está guardado, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas se acontecer alguma coisa com meu filho, eu ainda vou saber que Deus está no controle de tudo e de todos, porque é Deus quem faz. Amém, irmãos? Se você já entregou, você tem que descansar no Senhor. Muita gente nessa situação se transforma em caçador de passarinho e perde totalmente o foco. Nós não podemos perder o foco das sementes para caçar passarinho. Deixa o passarinho para lá. Mas o passarinho está roubando a minha semente. Deixa ele para lá. Fazem parte da lei da natureza, fazem parte do propósito. Você não pode sair daqui nessa noite ouvindo aquilo que Deus te mandou fazer e gastar tempo com aquilo que tenta impedir o que Deus te mandou fazer. Deixa os mortos enterrar seus mortos, irmãos. Não gaste tempo com alguém que quer te parar. Não gaste tempo. A maioria das pessoas, examine. A maioria das pessoas que te criticam, que te atacam, que te perseguem, não fazem nada. Cada vez que você desce para discutir, entrar em guerras que não é sua, o muro para a construção. Cada vez que Neemias tinha que descer para guerrear uma guerra que não era sua, atrasava a construção do muro. Não, nós estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos parar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: seu foco é a semente. Seu foco é a semente. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo ou não vai? Se você ouve essa palavra, se você entende ela, se você pratica ela, você vai produzir através dela. E ninguém vai parar um homem que produz debaixo da graça de Deus. Só Deus pode te parar. Por isso que Davi sabia, quando ele pediu para cair na mão do Senhor, ele disse: melhor é cair na mão do Senhor, porque o Senhor é justo. Amém. Aí logo em seguida, Mateus 3, 24 a 30, você vai ver o Senhor falando do joio. O joio no meio do trigo. O joio cresce junto, amém? O joio cresce ou não cresce? Cresce junto. Alguém já identificou o joio? Já. Quem é que semeia o joio? É o inimigo. E o joio só aparece quando? Na hora que você começa a frutificar. Quando você começa a dar fruto, o joio aparece. Mas nós ficamos caçando o joio com uma lupa, porque a gente quer arrancar o joio. E o Senhor disse: não mexe no joio, ele vai crescer junto com você. Porque é o joio que está aí para provar se você é trigo mesmo. É o joio que garante se você é trigo mesmo. E se você gasta tempo com o joio, se incomoda com o joio, persegue o joio, quer matar o joio, quer arrancar o joio, meu filho, você também é joio. Certamente você também é joio. Quer degolar o joio? Não perde tempo com o joio. Se o joio está aparecendo, ele só aparece na hora da colheita. Se ele está aparecendo, é porque está perto de colher. Ei, eu vou repetir: se o joio está aparecendo, é porque está perto de colher. Você quer uma segurança ambiental, você não quer que nada de mal aconteça. E quando você vê o joio na igreja, que você vê entrar na igreja e diz: não acredito que esse miserável está aqui. Meu Deus, que cara de pau. Quer ver no dia da ceia com o joio e ceia junto? Você diz: está amarrado o joio. Olha. E Deus disse, e Deus olha para você e fala assim: ó, fica tranquilo. Mas ele é joio. Aí o Senhor vai olhar para você e vai dizer: e você é o quê? Não, eu sou trigo. Então deixa o joio ali. Porque na hora da colheita, quem for para o celeiro é trigo. Nós queremos uma segurança ambiental. Nós queremos circular só no meio do trigo, né? Nós queremos só circular no meio do trigo. Mas sem joio nós não desenvolvemos amor, não desenvolvemos justiça. Sem joio nós não desenvolvemos perseverança.
Todo joio que aparece na minha vida é o extrato de meu crescimento e da minha frutificação. Se o joio está aparecendo é porque eu estou frutificando. Se o joio está aparecendo é porque eu estou crescendo. Se o joio está aparecendo, meu Deus, o joio aparece para me dizer se eu estou frutificando mesmo. O joio aparece para dizer se eu sou trigo mesmo. Então deixe ambos crescer juntos. Diga para alguém que está do seu lado: não arranque o joio. Não é você que arranca, é o ceifeiro. A forma que você reage ao joio define como você está crescendo. Porque se é o joio que te para, então não é Cristo que te move. Se é o joio que te para, não é Cristo que te move. Você vai crescer no meio do joio. Dá uma olhada para o lado assim, vê que quem está aí, é trigo ou é joio? Aleluia. Diga para ele assim: seja bem-vindo, irmão, graças a Deus você está aqui. Aleluia. Meu Deus, é o joio que ajuda você a desenvolver o caráter de Cristo. Tá, mas pastor, vai ser sempre assim? Até na colheita vai. Mas você vai saber quem é joio e quem é trigo. Porque à medida que o trigo vai enchendo de grãos, ele vai pesando. E à medida que ele vai pesando, ele vai dobrando. E se ele está dobrando é porque ele está cheio de fruto. Se ele está submisso é porque ele está cheio de fruto. Se ele se dobra diante do Senhor é porque ele está cheio de fruto. O joio não, o joio está lá imponente. Mas a Bíblia diz que quando passa o vento, arranca só o joio. Porque o trigo está lá submisso ao que ele está produzindo. Ele está submisso àquilo que ele está produzindo. O Senhor sabe quem é trigo, irmãos. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Meu Deus, eu duvido você levantar a mão e dizer: eu sou trigo, Jesus. Eu não sou joio não, Jesus. Levanta a mão e diz assim: eu sou trigo. Eu não sou joio não, Jesus. Profetize na sua vida, profetize na sua vida, profetize para você mesmo. Diga: o espinho não vai me sufocar, o passarinho não vai roubar a semente não. Eu tenho raiz, eu vou produzir. Aleluia, 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 aleluia. Como eu me relaciono com o joio define se eu estou produzindo para cima ou para baixo. Porque você vai ver aqui no texto: produzia 30, 100, 60 e 30. No outro texto diz 30, 60 e 100. Tem gente que está produzindo para baixo porque fica discutindo com o joio, fica brigando com o joio. Deixa o joio aí, mano. Você produz, mas é só para baixo. Ainda chama isso de humildade. Não, querido, não. Para cima ou para baixo, como eu estou frutificando. Amém, irmãos? Me entenda no seu espírito. E não se escandalize com a minha palavra. Mas quando você ficar velho, ou você revela a sua sabedoria, ou não conseguirá esconder sua tolice. Eu não quero ficar velho, irmãos. Vai demorar. Mas eu não quero ficar velho reclamando de coisas que não aconteceram, porque eu não fui isso, não fui aquilo. Não, eu quero envelhecer com saúde de vida. Se a minha Bíblia diz que os velhos na sua velhice darão frutos, e os frutos serão viçosos e florescentes. Eu não vou ficar velho, você não vai ficar velho. Você tem que envelhecer, mas não ficar velho. Mas por que nem todos frutificam 100 por 1? Não se prenda a isso, irmãos. O importante é você dar fruto. Estar só no 30, fica no 30 até chegar a 60. Não meta a mão onde Deus não te chamou. Quem se tornou caçador de passarinho não continuou semeando e não desfrutará do fruto que irá colher. Só vai colher quem não perde o foco.
Deus te chamou para semear, não para caçar passarinho, não para perseguir quem te persegue, não para correr atrás de gente, para se vingar. Não, irmãos, sai fora. Mas tem um outro solo que caiu aonde? Que cai na pedra. Esse é sem raiz. Aquele que ouve recebe com alegria. Tem aquele que não entende, passa a vida inteira sem entender. Por quê? Porque não estuda, porque não vai atrás, porque não se concentra. Ah, mas é o meu TDAH, meu TDAH. Todo mundo tem TDAH hoje, irmão. Que coisa terrível. Fico imaginando aí, Ulisses, se nós fosse no médico na nossa infância. Se levasse o Ulisses no médico, ele ia ficar internado no psiquiatra na hora, irmão. Minha mãe me levou no médico uma vez e ela queria saber por que eu não engordava. Eu era magrelinho, todo cheio de ossinho, botava na frente da luz, dava para ver os órgãos. Branquinho, parecia um palmitinho, ia descascando, só ficava aquele miolinho branquinho. E ela queria saber por que eu não engordava. Enquanto ela conversava com o médico, eu destruía o consultório do médico. Ele disse assim: a senhora, por causa disso, ele não para quieto. Ulisses, irmão, Ulisses quebrou perna quando era criança, quebrou pé, quebrou braço, quebrou clavícula, levou 6 pontos na língua. Ulisses, ó, você raspa a cabeça dele, parece que foi criado debaixo do soalho, todo cheio de marca. Tá aí, ó, andando no mundo, ganhando alma para Jesus, cuidando de pastor. Ulisses cuidando de pastor, meu Deus. Que coração, irmãos. Que coração. Eu fui em 2 lugares agora que ele que coordena esses irmãos, que cuida desses irmãos, tudo pronto, tudo preparado. Levar o Ulisses, ele fica algemado lá, irmão. Se levar o Ulisses do médico, ele sai algemado. Por quê? Por causa do TDAH. Ô, irmão, quem te define é Jesus, querido. Quem te define é Jesus. Você está perdendo o ponto de ser um grande líder, ficar escondido atrás de TDAH. Passa 2 horas orando em línguas por dia para ver se o teu TDAH não vira de A a Z. Com todas. You left your glass on the table, half a kiss on the rim. I traced the salt on your sleeve like a secret you gave in. The room still holds your laughter under the fan's slow sway. I swear I hear your sandals near the door at the end of day. Say my name, say it slow. Don't let go, don't let go. My hands know where you went, but my heart still said no. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe,
like a song that never found its end. We kept saying we would never change. Now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Consoantes e vogais. E a gente fica, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Será? Rapaz, tu tens uma mente brilhante. Tu tens uma mente brilhante que não desiste nunca, que persevera. Você, sabe quem você é? Você é um MacGyver. Profissão perigo. Dá um grampo de roupa, você faz uma bomba. E tá lá com uma receita dizendo que você está doente. Acorda, Brasil! Você está dizendo que a doença não existe? Irmãos, doenças patológicas, claro que existe. Doença patológica existe. Mas até quando você vai deixar a semente cair na beira do caminho? Até quando você vai deixar a semente cair e não ter raiz? Não ter raiz? Se acredita em tudo que os outros te dizem. Você precisa acreditar no que Deus te diz. O dia que você acreditar no que Deus te diz e fazer da voz dele a sua prioridade, a sua única voz no seu interior, você vai viver o melhor do céu e o melhor da terra, irmãos. É chuva? Glória a Deus. Eu estou ali com um filho sentado à minha direita, que tem um diagnóstico lá na minha casa, com síndrome de Down. Quando tinha 6 meses de idade, tudo que pega para fazer faz, sozinho. Entrou num quarto com um teclado, aprendeu. Eu tenho um filho do Lapa que levou um acidente com 1 mês de idade, levou 6 traumatismos cranianos. Eu e o Lapa fomos visitar a cabeça dele desse tamanho. O médico dizia, ele vai ficar com sequelas. Ele ficou meio sequelado mesmo, porque ele abre a Bíblia, ele passeia na Bíblia. É uma loucura, irmãos. Um gênio das Escrituras. Eu não estou dizendo que não acontece, irmãos, mas quem determina como vai ser é você. Você diz, eu tenho um diagnóstico que diz isso, mas eu digo em nome de Jesus Cristo, essa semente não vai cair na beira do caminho. Essa semente não vai cair em rochas, em pedras. Essa semente, os espinhos não vão sufocar em nome de Jesus. Essa semente vai produzir 30, na hora certa vai produzir 60, e na hora H vai produzir 100 por uma. Alguém está me entendendo aqui? Meu Deus! Vou jogar-me em teus braços. Aleluia! Como criança me esse é
instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, vou olhar em teus olhos, Vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Hora de te encontrar. Pastor, você não acredita que a pessoa pode ficar doente? Claro que eu acredito, irmãos. Eu estou dizendo que você pode falar com a doença. Você pode atacar a doença assim como ela te ataca. Você pode atacar ela. Ataca ela como ela te ataca. Ela quer te matar, ela quer te deixar doido, ela quer te enlouquecer. Você vai dizer: não, eu não vou ser assim, porque eu tenho uma palavra de Deus. Irmão, tinha um cidadão aí que me atacava todo dia. Falou mal da minha esposa, falou mal de mim, falou mal dos meus filhos, atacou o ministério Mevan, falou que o pastor Luiz tinha amante, que o pastor Luiz roubava dízimo, falou o diabo. O que eu fiz? Fiquei quieto. Agora que está cheio de problema, está se escondendo atrás de uma doença, está dizendo que está doente. Ah, isso foi porque eu fiquei doente, me deu isso, me deu aquilo na mente. Não, irmão, é safadeza. Não se esconda atrás de doença, por favor. Não se esconda atrás de nada. Seja homem, seja mulher, profetiza. E deixa eu lavar minha alma aqui, que eu tô profeta hoje. Deixa eu lavar minha alma, não fique com medinho não. Tá com medinho, sai, a porta é lá, ó. Bate em todo mundo, agride todo mundo, ferra todo mundo, depois diz que não, é porque eu estou doente, eu tenho um problema mental. Ah, vá se lascar, safado. Você nem começou a pagar ainda. Nem começou. Não brinque com a glória de Deus, irmãos. Não seja um caçador de passarinho. Não seja um caçador de passarinho. Pega a semente e fica com a semente. Eu peguei a semente e fui para o meu quarto e disse: Deus, se eu recolho a mão, o Senhor estende a sua. Eu não vou estender a minha mão não. O Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que eu não falei aquilo. O Senhor sabe que eu não fiz aquilo. Eu só estou querendo ajudar pessoas. Se esse homem está me atacando, trata dele, Jesus. Ele é teu filho também. Se ele é teu filho, o Senhor trata dele. Eu não vou tratar não. Eu não vou brigar com meus irmãos não. Não quero guerra com os irmãos. Minha guerra é contra o diabo. Amém, irmãos? Volta para casinha e diz assim: pastor Luiz é legal. Então pronto, vamos lá. O que cai na pedra sem raiz é o que ouve, recebe com alegria, mas sem raiz, irmãos, não frutifica. Não cria raiz, não vai para a pedra. Vai para a pedra e não vai para o solo. Aí o sol vem e faz o quê? Seca. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Diga comigo: raízes e asas. Irmãos, eu preciso gerar filhos. Eu preciso gerar filhos com esses dois princípios. Gerar neles raízes e asas. O que é isso? É céu e terra. É ser um homem do céu, mas também ser um homem da terra. Fundamentos e destinos precisam deste equilíbrio para viver, irmãos. Ser um homem de fundamento, mas não vai ficar só preso ali. Você tem que voar. Então, por favor, ataque a doença. Se você está doente, ataque ela. E se ela me matar, você já está morto. Você já não morreu? Você não aceitou Jesus? Quem está vivo, o que acontece com ele? Nunca morrerá. Se você está vivo, você nunca morrerá. Como que eu faço, pastor? Se você ainda morrer com isso,
Você tem que atacar essa doença como ela está te atacando. Você tem que atacar a incredulidade como ela está te atacando. Você tem que atacar o desânimo como ele está te atacando. Você tem que atacar, irmãos. Como isso, pastor? Palavra de Deus, meu irmão. Se Deus te deu uma palavra, fique na palavra que Deus te deu, não saia dela. Se Ele criou tudo pela palavra, Ele disse: haja luz e houve luz. O que ilumina a sua vida é a palavra. O que fundamenta a sua vida é a palavra. O que te cobre é a palavra, irmãos. Por favor, nós precisamos desse equilíbrio para viver fundamentos e destino. Tem pessoa que quer só correr atrás do meu destino, eu vou procurar o meu destino, mas não tem fundamento. Tem pessoas que têm fundamento, mas ela não tem sonho, ela não tem vontade, ela não quer ir para lugar nenhum, ela não quer crescer. Você precisa de raízes e asas, irmãos. Porque se você tem raiz, você pode voar. E se você tem asas, você precisa ter raízes. Um avião não decola sem saber onde ele vai pousar. Um avião não decola sem saber onde ele vai pousar. Ele tem uma carta. É o plano de voo. Seu plano de voo está aqui, ó. Você também tem um plano de voo. Você pode voar de acordo com a vontade de Deus. Agora, por favor, voe. E quando voar, recolhe as rodas. Avião não tem retrovisor, irmão. Ele não fica olhando para trás, amado. Ele vai. Isso é que nem, querido, isso é que nem andar de bicicleta. Quem te ensinou a andar de bicicleta? Você aprendeu a andar? Eu aprendi com a tia minha, tia Sueli. Ela segurava no cilim e dizia duas coisas para mim: pedala e olha para frente. A maneira de se manter equilíbrio, de manter o equilíbrio, era continuar indo para frente e olhando para frente. Daqui a pouco eu olhava, ela não estava mais atrás segurando o cilim. Quando eu olhava para dizer, ela não estava, não caía. Então olha para frente. Tomara que essa chuva venha para regar essa semente, em nome de Jesus. Essa semente que está caindo no seu coração hoje, a semente da palavra de Deus. Não se esconda atrás de problemas. Resolva seus problemas. Resolva seus BO, irmão. Aplique a palavra de Deus naquilo. Só aplique a palavra. Provérbios capítulo 12, versículo 12 diz assim: o perverso o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Provérbios 12, versículo 3: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A raiz do justo não será removida. Quem pratica justiça, irmão, sabe, é como a palmeira. Balança, mas ela não cai. Ela entorta, mas não cai. Se você tem raiz, fique firme. Não há vida duradoura sem raiz. Nós estamos de olho no fruto, mas nós não podemos ignorar a raiz. De onde provém o fruto? Daquilo que ele se alimenta, da raiz. Então o mais importante de uma árvore para dar fruto é a raiz. A raiz do justo produz o seu fruto. Produz o fruto segundo a sua espécie. O ramo quer produzir fruto, mas se ele não estiver ligado à raiz, a Bíblia diz que ele não produz. Dar fruto imediato, sem se preocupar com a continuidade. Essa atitude, ela vem ignorando a raiz. Por isso que nós vimos muitas pessoas que querem prosperar, que querem se beneficiar do Evangelho, mas não tem continuidade nas suas ações. Cuidado quando você planta em vaso, irmão. Cuidado, porque no vaso atrofia suas raízes e limita o seu crescimento. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor está te tirando do vaso e te plantando junto ao ribeiro das águas, cujas suas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. O seu fruto vai dar na estação própria. Amém. E o terceiro solo é o que cai entre os espinhos. Ouve, mas as seduções, ambições, os espinhos sufocam. E a terra começou a produzir espinhos. A partir de quando? A partir da queda do homem.
Deus falou: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e abrolhos. Mas daí Jesus levou uma coroa de espinho na cabeça. Eu quero crer que ele levou a coroa na cabeça. Cabeça fala de governo. Espinho significa maldição. A terra produzia espinhos, essa era a maldição. Ele levou essa maldição na sua cabeça. O seu governo levou essa maldição. O seu governo levou essa maldição para você levar uma coroa de glória. Então não deixe as preocupações, as seduções deste mundo, as ambições da riqueza sufocarem a palavra que um dia Deus te deu para que você desse fruto. Jesus é o cabeça ou não é? Jesus é o cabeça? Ou seja, é o governo deste propósito. Você vai perceber que Jesus não é o coração da igreja, ele é o cabeça da igreja. A Bíblia não diz que ele é o coração da igreja, a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. O capacete da salvação é onde? Na cabeça. Jesus é o cabeça. Quem que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus? Jesus é o cabeça da igreja. Deus amou o mundo. Deus é o coração da igreja. Então a unção é aonde? Na cabeça. O problema é que nós somos muito corações. O problema é que nós somos muito coração, muita emoção, e vão perdendo a cabeça. Nós não podemos perder a cabeça, irmãos. Não perca a cabeça naquilo que Deus te mandou fazer. Guarde isso no seu coração. O cabeça inclinou a cabeça para receber a coroa de espinho na cabeça, e foi crucificado no Monte Caveira, que é a cabeça. Mas Deus lhe deu um nome que um dia toda cabeça se dobrará, todo joelho se dobrará, toda cabeça se inclinará. Amém, querido? Graças a Deus. E por último, a terra, a semente que caiu em terra boa, é aquele que ouve, é aquele que entende, é aquele que pratica e é aquele que produz. Sem entender, eu não vou conseguir perseverar. Sabe que um homem que a Bíblia diz em Atos capítulo 10, ele dava esmolas, ele produzia, ele adorava, ele orava, só que ele não entendia tudo. Atos capítulo 10. Esse homem chamado Cornélio, Deus mandou ele chamar Pedro. O anjo disse: vai lá e chama Pedro, porque o Pedro entende, o Pedro vai te ajudar a entender. Mas deixa eu te falar que naqueles dias nem Pedro entendeu, porque Pedro teve uma visão com os lençóis, com o lençol cheio de animal impuro, e ele também não entendeu. Ele também não entendeu. Deus teve que explicar para eles: Pedro, mata e come. Ele disse: eu não como coisa imunda. O Senhor disse: por acaso você chama imundo aquilo que eu santifico, Pedro? Eu estou santificando, Pedro, para você. Vai lá e trata dele. Por que Pedro teve que ir na casa de Cornélio? Porque Pedro tinha achado que podia virar a chave, a cabeça, podia virar e trazer entendimento. Pedro poderia trazer entendimento para uma família que já adorava Deus, que já dava esmolas, mas era uma família sem instrução, e Pedro foi lá para instruí-los. Irmãos, eles tinham uma promessa: o Espírito descerá sobre toda a carne. Essa promessa também era para eles, ainda que Pedro achava que não era para eles. O que é que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem muitas coisas que nós fazemos sem entender, porque nos falta profundidade naquilo que o Senhor é. Pedro chegou na casa de Cornélio, ele não queria ir lá, irmãos. Pedro não queria ir na casa de Cornélio. Ele não queria ir na casa de Cornélio. Cornélio era gentil, Pedro era judeu, não comungava. Você vai perceber que Jesus gastou muito mais energia para convencer Pedro a ir na casa de Cornélio do que para convencer Cornélio a ir na casa de Pedro. Jesus gastou mais energia com o seu servo do que com aquele homem que não o conhecia. Por quê? Porque Pedro não entendia que salvação era para todos, ele achava que era só para os judeus. Até hoje a gente pensa que salvação é só para os evangélicos.
Porque nós não temos dimensão do tamanho que Deus é. Nós não temos dimensão, irmãos. A gente equipara a Deus à nossa religiosidade. Nós não gostamos de alguma coisa e a gente diz, Deus não gosta disso. Mas quem não gosta somos nós, Deus não tem problema. As pessoas que você não gosta dela, Deus não tem problema com essas pessoas. Quem tem é você. Deus queria salvá-las, mas você está de mal. Deus não tem problema com gente. Como é que eu faço, pastor? Entenda como Deus se move. Ele mostrou um lençol cheio de animais impuros para Pedro e disse, Pedro, mata e come. Pedro disse, eu não como essas coisas imundas. O Senhor disse, por acaso você chama de imundo aquilo que eu santifico? Pedro não queria ir na casa de Cornélio. Jesus meio que forçou. Quando ele chega na casa de Cornélio, irmãos, Cornélio era gentil, ele não era judeu, ele não conhecia Cristo. Ele adorava um Deus que ele não conhecia, mas ele adorava. Ele servia com o seu recurso um Deus que ele não conhecia, mas ele servia. Porque o que você faz agora na sua ignorância, às vezes a gente ama a Deus, mas não sabe por onde começar, quer fazer as coisas para Deus, mas a gente não sabe. Fica tranquilo, o Senhor vai te ensinar. Porque se você faz de coração correto, de coração justo, o Senhor vai trazer luz para isso, irmão. E Pedro foi na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, está tudo arrumado. Cornélio parou a fazenda naquele dia, botou todo mundo sentado na sala, esperando Pedro. Pedro chegou, Cornélio disse, olha, a gente mandou chamar o senhor, para o senhor explicar para a gente como que é. Que a gente adora a Deus, a gente até dá oferta, mas a gente não sabe como é que faz. Pedro não acreditou. Ele jamais iria ali se o Senhor não tivesse convencido. Assim como jamais Ananias abriria os olhos de Saulo de Tarso, se Jesus não tivesse o convencido. Porque parece que o Senhor tem que nos convencer de alguma coisa que nós não aceitamos, porque nós não acreditamos. E o Senhor diz, os meus caminhos não são como os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus mandamentos são mais altos que os seus mandamentos. Meu irmão, Pedro começou a falar, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. E agora Pedro tem um problema, porque ele tem que voltar no concílio de Jerusalém. E o concílio perguntou, Pedro, você foi comer na casa daquele homem? Aquele homem nem é da nossa religião, Pedro. Aquele homem é um gentil. Pedro disse, gente, quero dizer uma coisa para vocês, eu não queria ir, mas o Senhor me deu uma visão que eu tinha que ir. Eu cheguei lá, eu nem orei por eles, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Sabe o que Pedro estava dizendo para o concílio? Pedro estava dizendo o seguinte, é muito maior do que aquilo que nós podemos entender. É muito maior do que aquilo que nós podemos compreender. Jesus é muito maior do que tudo isso, irmãos. Por isso, não limite Jesus às suas axiologias, não limite Jesus às suas crenças. Solte o leme, recolhe o remo, levante as velas e deixa o rio de Deus te conduzir. É muito maior do que o que você acredita. É muito mais sobrenatural do que você já experimentou. Todo dia tem uma novidade. Todo dia, irmãos. Se a semente não cair na beira do caminho, se você trazer ela para dentro, se você não deixar ela cair no coração duro, que é uma rocha, e não ter raiz, se ela não cair no meio dos espinhos, das ambições, das frustrações, se ela cair em terra boa, meu irmão, fica tranquilo, você vai prosperar, você vai dar certo na vida. Por quê? Porque é impossível essa semente ser semeada num coração que quer Deus e não dá certo. É impossível, irmãos. Por isso, não gaste tempo caçando passarinho. Não gaste tempo. Se o passarinho comer, o problema não é o passarinho, o problema é que você não valorizou a semente. Deixa o passarinho para lá. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Alguém que diz assim, cara, eu quero ser a terra boa. Porque eu recebo, eu vou na igreja, mas assim, ó, eu gosto, eu até bato palma, eu choro, mas no outro dia parece que volta tudo. Volta tudo porque a semente não entrou.
O problema não está na semente, o problema está no solo. Porque nós ainda amamos alguma coisa mais do que a Cristo. Enquanto Cristo não for sua prioridade, você não vai entender o que eu estou tentando te dizer. Cristo é a sua prioridade. Cristo é a minha prioridade mais do que qualquer coisa na minha vida, mais do que qualquer pessoa na minha vida. Eu amo através de Cristo. Por isso eu consigo ser marido, consigo ser pai, ser avô, ser leal aos meus amigos. Por quê? Porque eu amo através de Cristo. Mas eu não amo mais nada além de Cristo, nada mais alto do que Ele. Ele é o único que está na minha escala de prioridades, é o único, a minha prioridade. Coloque Cristo na sua prioridade, você vai entender o que eu estou te dizendo. Se tem alguém nessa noite aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Me deixa orar com você, eu quero orar com você. Quero abraçar você e dizer: Jesus tem uma obra na sua vida. Senhor, minha vida aos seus pés. Estou esperando você. Ouvi o meu Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar fogo cerrado em meu peito, Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. fogo cerrado em meu peito, Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Glória a Deus. Simples assim, só pregue o Evangelho e deixe o resto com Jesus. Estende a mão para cá. Pai, nós abençoamos essas pessoas que vieram aqui por livre e espontânea vontade, que entregaram as suas vidas para Ti. Senhor, trate delas, cuide delas, derrame sabedoria aos corações, que a semente que desceu aqui hoje, ela não caia aí na beira do caminho, não caia entre os espinhos e também não caia em terreno sem raiz, que não possa produzir a raiz. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. O pastor vai dar um presente para vocês. Esse pastor ali vai dar um livro para vocês levar para casa, para vocês lerem. Amém. Só para 2 minutinhos você já volta. Na realidade é 1 minuto. Enquanto isso eu peço para você ficar de pé comigo. Você que foi tocado por essa palavra. Sabe, alguém me falou uma coisa esses dias atrás que me marcou muito. Ela falou e chorava muito diante de mim, assim, e eu disse, ela disse: pastor, é muito difícil ser leal nos dias de hoje. É muito difícil ser honesto nos dias de hoje. É muito difícil, Senhor. Eu disse: querido, é o melhor tempo para ser honesto e leal, que tem pouca concorrência. Quem estiver fazendo a coisa certa vai prosperar, irmãos. Ah, mas a maioria, irmãos, a maioria não é a voz de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, irrepreensível, entre um povo corrompido no seu tempo, e ele andava fielmente com Deus. Se Deus falou com você nessa palavra, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quero orar por todos vocês, mas por favor, não se perca por causa da maioria. Não se perca por causa da maioria. Quem carrega a voz de Deus não é a maioria. Quero orar por você.
Chegue para frente, chegue mais para frente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveitar que vocês estão pertinho aqui. Quando eu comecei a falar de uma pessoa que me perseguia, eu vi que deu um gelo assim, todo mundo ficou congelado na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero o mal dessa pessoa. É que é um princípio, irmãos. Tudo que o homem semeia, isso ele colhe. Na realidade eu não quero mal. Não quero mal de ninguém. Eu não tenho problema com gente. Mas é um princípio. E um princípio você só não colhe quando você conserta. Entende? Que às vezes as pessoas veem a gente falar, olha, o pastor quer se vingar. Eu não quero vingança, irmão. Não, irmãos, Deus me livre. Quem quer vingança são os fortes, os sábios ignoram. Eu não quero, eu não sou forte não. Eu não quero brigar com irmãos. Eu não brigo, não gasto tempo para brigar com irmãos. Minha briga não é contra a carne nem contra o sangue. Só que todo princípio quebrado, ele quebra você. Então cuidado com a maioria. Deixa eu te falar uma coisa. Foi a maioria que não entrou na arca no tempo de Noé. Foi a maioria que fez um bezerro de ouro. Foi a maioria que escolheu Barrabás. Foi a maioria que a Bíblia diz que entra pela porta larga. É o amor da maioria que esfriará. Diz a Bíblia. É a maioria que busca os seus direitos e ignora os seus deveres. É sempre a maioria que concorda com o pecado. E como está escrito lá em Minha Mãe, capítulo 1, você não é todo mundo. Você não é a maioria. Mas todo mundo pode, mãe. Você não é todo mundo. Já ouviu isso da sua mãe? Glória a Deus, isso é protetivo. Eu nunca esqueço da Minha Mãe, capítulo 1, versículo único. Quando eu quero fazer o que todo mundo está fazendo, o Senhor diz. Lembra o que a tua mãe dizia? Você não é. Ela ainda diz, porque ela está viva. Você não é maioria. Então cuidado com a maioria. Cuidado com a voz da maioria. Cuidado com o que a maioria diz. Uma maioria está se divertindo. A maioria está levando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A maioria está na internet discutindo assuntos de artistas. Coisas que não influem, não contribuem, nem auxilia. Coisas nada a ver, perda de tempo. Discutindo a vida de alguém que se separou da esposa, que agora está com blá, 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 blá. Gente que não tem nada o que fazer. Por favor, irmão, bota a tua vida na história. Gasta tempo com a tua vida, com a vida de Cristo na sua vida. Gasta energia orando, buscando a Deus, escrevendo os pensamentos que Jesus te dá. Isso pode virar livro um dia, irmãos. Eu sentava com o meu pastor João Rosa. Eu ia lá para a casa dele, sentava com ele, ia para a igreja. Eu era líder de jovem da igreja dele, tinha 29 anos. Eu e Iraci. Tudo que ele falava eu escrevia, Beto. Você vai lá no meu escritório, tem pilhas assim, em caixinhas dos esboços dele. O pastor João nunca escreveu um livro. Eu já escrevi 44. Com as coisas que ele me dizia, eu escrevia tudo. Um dia alguém disse, posso organizar isso para o senhor? Deixa eu organizar, virou livro. Eu escrevo um livro a cada 6 meses, das coisas que muita gente me dizia. Gasta tempo com a sua vida, irmão. Perde tempo para ver os seus vídeos. Perde tempo para ler as suas histórias, os seus pensamentos. Passa a vida inteira vendo coisas dos outros que não muda a vida de ninguém, irmão. O que é que um casamento lá da Conchichina, do casal se separou porque não sabe onde tem dinheiro, tem a ver com a minha vida? Pega a sua Bíblia e vai ler. Vai preparar um sermão. Mas eu nunca vou pregar. Claro, você pensa que não, vai preparar para ver. Sabe quem Deus usa? Quem está se preparando, quem se importa. Deus não usa gente que não quer nada com a vida, irmãos. Vai gastar tempo com Jesus. Quando a semente cair, escreve, irmão. O pão você come, mas ele dá pão para o que come e dá semente para o que semeia. O pão você come, é seu, o pão é meu, a semente não é minha.
Hoje à tarde, eu fiquei das 11 da manhã às 4 da tarde escrevendo tudo que eu falei para você agora. E alguém diz coitado do pastor. Coitado não, é diversão, irmão. É loucura, irmão. Elucubrações. É doideira. E eu preguei só 30% do que eu escrevi. Cabe mais outro livro aqui. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? O pastor ficou 5 horas se preparando, coitado, preparando a palavra. Não, eu não preparo a palavra, eu preparo o pregador. A palavra está pronta. Se o pregador está preparado, a palavra desce. A palavra está pronta, eu não preciso preparar a palavra, ela já está pronta, de alfa a ômega. Eu preciso preparar, é a mangueira que vai correr a água. Você está me entendendo? É a mangueira que tem que estar limpa, para que a água corra. Se prepare, irmãos, vai buscar Deus. Vai buscar. Mas pastor, eu não sou crente, eu não sou pastor, eu sou um homem de negócio. Meu Deus vai te dar ideias. Você vai criar coisas, máquinas que nunca ninguém criou. Você vai vender coisas que ninguém nunca vendeu. Por favor, entenda o que eu estou te dizendo. Deixa a semente cair em boas terras. Amém? Feche seus olhos comigo, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa noite. Que palavra profética, Senhor. Porque a semente está descendo, ela não parou de descer nunca. Todo dia, toda hora, todo instante a semente está caindo. Todo dia, toda hora, todo instante a semente vem. Eu não vou ficar perdendo tempo na beira do caminho caçando passarinho. Eu não vou ficar perdendo tempo numa vida sem raízes, numa vida sem asas, numa vida sem destino, sem fundamentos. Eu não vou gastar meu tempo, Senhor, com ambições, com frustrações, com desejos carnais, Senhor, de uma semente tão preciosa que os espinhos estão sufocando. Não, Senhor. Eu quero dar semente na minha juventude. Eu quero dar semente na minha maturidade. Eu quero dar semente na minha velhice. Sim, Deus, nós vamos dar semente até na velhice. Nós vamos produzir boas sementes. Eu não vou gastar tempo com aquilo que não edifica. Eu não vou, todo o meu esforço agora, meus filhos vão colher, meus netos vão colher, meus bisnetos vão voar nessa palavra, Senhor. Eles vão saber que o seu bisavô ficou tempo preparando a estrutura para que eles andassem nela. Eles vão perceber, Senhor, que nós gastamos energia para construir, Senhor, para fundamentar um evangelho sadio e genuíno para eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar para a sua vida: todo o sofrimento de agora, Jackson, toda dificuldade de agora, nós vamos deixar uma trilha para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós vamos curtir a velhice com recurso, com saúde divina. Nós vamos andar no mundo, visitando as igrejas que nós plantamos. Nós vamos ver os filhos crescerem na glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, esse é o meu sonho, é o sonho que eu tenho para esta casa e para todos os homens que estão se guardando agora, se dedicando agora, para todos os homens e mulheres que estão se guardando e se dedicando agora. O que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Amém? Levante a sua mão para o céu e aplauda ao Senhor. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória! Glória a Jesus!